Graça e paz, eu sou Manuel Costa, estamos aqui em mais um momento de fé. Venho trazer uma mensagem de Deus para o seu coração, uma mensagem que vai te trazer entendimento, vai abrir sua mente, porque a palavra de Deus tem que surtir esse efeito nas nossas vidas, sabe? Nós temos que ter mudança de mente para acompanhar as coisas celestiais. Senão vamos viver presos a este mundo e as coisas deste mundo, tornando a nossa vida sempre pesada e fracassando, na maioria das vezes, nos propósitos que temos para a nossa vida através do Senhor, aqueles que Deus coloca no nosso coração. A mensagem de hoje está no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 17, que diz assim: nem se deixa vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deitam-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém, meus irmãos? Palavra de Deus maravilhosa, né? A maioria das pessoas pensa que o problema dos odres é apenas a idade, o tempo que ele existe. Mas Jesus não está condenando o antigo por ser antigo. Ele está revelando que o verdadeiro conflito acontece quando uma vida tenta conter a obra de Deus sem permitir que ela a transforme primeiro. O odre não representa apenas um recipiente. O odre representa a pessoa. No mundo antigo, o vinho era armazenado em peles de animais, chama os odres. Quando novo, o couro era flexível e acompanhava a fermentação do vinho. Mas com o tempo ele endurecia. Então, se o vinho novo fosse colocado em um odre endurecido, a pressão da fermentação faria o couro se romper. A perda não era apenas do odre, mas também do vinho. Então, no plano espiritual, o vinho simboliza a ação viva e transformadora de Deus. O odre simboliza o coração, a mente e toda a estrutura interior da pessoa. E a questão nunca foi se Deus pode derramar algo novo. A questão é se existe espaço interior para sustentar aquilo que Deus deseja fazer na sua vida. Porque nós sempre estamos pedindo para Deus renovar a nossa mente. Mas será que nós estamos vazios o suficiente para Deus colocar no nosso espaço interior, a presença do Espírito Santo para trabalhar em nós? No texto grego, vinho novo destaca aquilo que é recente e cheio de vitalidade, enquanto o odre novo aponta para algo renovado em sua qualidade, não apenas uma coisa que foi fabricado agora. E há uma diferença importante: Deus não procura apenas novidade, ele produz. Deus produz renovação. O coração precisa ser transformado para suportar a expansão da vida que ele vai conceder a você. Consegue entender a complexidade disso? Então é maravilhoso, Deus procurar espaço vazio em nós, preparar esse espaço, porque se esse espaço não tiver preparado, vai acontecer como o odre velho, o odre que já está ressecado, quando a gente estiver recebendo o novo, o vinho novo, entendeu? Então, no caso, por que Jesus fala do vinho? Porque quando o vinho fermenta, vai arrebentar o odre que está endurecido. E essa verdade ecoa uma promessa muito anterior em Ezequiel. Deus declara que retiraria o coração de pedra e daria um coração de carne. Antes de derramar seu espírito, ele promete mudar o recipiente,
Aí o milagre começa dentro e não fora, como nós pensamos. Existe ainda um detalhe que às vezes é ignorado. O vinho novo fermenta e a fermentação produz pressão. Da mesma forma, quando Deus inicia uma nova obra em alguém, velhos padrões, tradições, orgulho, medo e autossuficiência são confrontados. E não pode ficar em você. Muitos desejam o vinho novo, mas rejeitam a pressão da transformação, porque não é fácil. Muitas das vezes vai doer. Muitos querem experimentar o mover de Deus sem abandonar estruturas que já endureceram durante a nossa convivência mundana, a nossa convivência com o mundo. Muitas coisas nós achamos normal ainda, mesmo estando com a mente voltada para Cristo, porque ainda existe uma ligação entre nós e o mundo. Há um paradoxo espiritual profundo nisso tudo. O perigo não está no vinho novo, mas na rigidez do odre. Não é a presença de Deus que destrói a vida, é um coração inflexível que não suporta a ação transformadora de Deus em nós. Oh, aleluias! O mesmo Espírito que gera vida também revela aquilo que precisa morrer para que a nossa vida permaneça. Consegue entender? Então, se Deus vai fazer algo novo em você, o seu coração tem que estar preparado, tem que ter espaço, um espaço limpo para receber as novidades, a presença, aquilo de novo que a presença de Deus vai trazer para a sua vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso, isso é profundo. Então pergunte a si mesmo, quais as áreas da sua vida que endureceram nesse tempo? Que ressecaram, que estão com você até hoje? Há hábitos, né? Hábitos do mundo que é difícil de mudar, conceitos, ressentimentos, né, das pessoas que passaram pelas nossas vidas. A gente fala que esqueceu e que perdoou, mas ainda está em nós. Forma de pensar que já não permitem que Deus amplie a sua obra em você. Sabe? Então, se o pensamento não conjuminar, né, com o agir de Deus, não vai acontecer a mudança que você tanto espera na sua vida. Renovação espiritual não acontece apenas recebendo mais de Deus, mas permitindo que Ele refaça aquilo que o receberá, e só assim você vai viver uma vida em plenitude com o Pai. E te digo mais, o maior milagre não é Deus produzir vinho novo. Ele sempre pode fazer isso. O milagre verdadeiro é transformar um coração endurecido em um recipiente capaz de carregar sua vida sem se romper, sem quebrar. Quem insiste em preservar a velha estrutura pode perder justamente aquilo que mais desejava receber. Então pense um pouco nessa palavra, medite sobre ela, que essa palavra é profunda. Sabe? Deus quer mudar a sua velha estrutura para você poder viver aquilo que você mais deseja no seu coração. Deus não vai te dar algo novo se o recipiente que está recebendo está endurecido. Vinho novo em odres novos. Amém? Paz, saúde e prosperidade. Até a próxima, se o Senhor assim nos permitir. Que nosso Deus seja louvado para todo sempre. Deixe seu amém nos comentários. Até!